Amém. Graça e paz à igreja. Quero falar hoje sobre um tema que eu creio que vai ser de muita edificação para a igreja aqui na Vila Guilherme, que é sobre unidade, né? E para isto, vamos ver o que Paulo escreve na carta de Efésios acerca desse tema, que é a unidade da igreja. Efésios capítulo 4, faremos a leitura até o verso de número 16. Todos já sintonizados? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu aos homens dons. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Amém. Queridos irmãos, nós que somos pastores e lidamos com
pessoas, indivíduos, chegamos a uma conclusão que a unidade não é algo que nós fabricamos, nós não temos poder de produzir unidade no corpo. A unidade não vem de nós, a unidade vem de Deus, vem do alto. Unidade é diferente de uniformidade. E a ideia central desse texto é exatamente mostrar à igreja a unidade dos crentes em Cristo Jesus. Quando uma igreja experimenta uma vida de unidade, essa igreja se torna, do ponto de vista de Deus, uma igreja saudável. E eu tenho a certeza absoluta que todos os pastores, líderes de igrejas, o que eles mais anseiam é poder pastorear uma igreja em que os irmãos vivam em unidade. Isso é remédio, isso é cura, isso é graça. E para entender essa unidade, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para alguns pontos da sua narrativa. E eu quero que vocês me acompanhem nesses fatos. Primeiro, rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que vocês andem como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Ora, se a unidade não é criada por nós, mas há uma graça na unidade, e o nosso papel como crentes e membros da igreja é preservar a unidade que o Senhor nos deu. E aí Paulo ele lista nesse versículo 1 até o 3, 4 virtudes que caracterizam essa preservação da unidade. Como é que nós preservamos a unidade da igreja? Então, em primeiro lugar, verso de número 2, Paulo fala com toda a humildade. As pessoas humildes na igreja têm uma grande tendência a se relacionar melhor, a proteger mais a unidade da igreja. A humildade é interessante porque ela era vista pelos romanos como um sinal de fraqueza. Ser humilde, nos tempos romanos, era ser desprezado. Então, humildade, para nós que não somos romanos, significa colocar Cristo em primeiro lugar. Segundo, colocar o outro em segundo lugar. E por último, colocar o nosso eu em terceiro lugar. Quando nós fazemos isso na igreja, a igreja fica bonita, a igreja fica unida, todos buscando o interesse de Cristo e o interesse do outro, para depois buscarmos os nossos próprios interesses. E Cristo mesmo, ele é um exemplo de humildade. Diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Então, a primeira bem-aventurança cristã é ser humilde de espírito. Então, como é que nós preservamos a unidade da igreja? Sendo humildes. Em segundo lugar, com toda a humildade e mansidão. Uma pessoa mansa é aquela pessoa que é lenta para insistir nos seus próprios direitos. A pessoa mansa abre mão dos seus direitos. Lá em 1 Coríntios diz que ela prefere sofrer o dano. Ora, meus irmãos,
olhamos para a vida de Moisés. O Antigo Testamento diz que Moisés foi um homem manso. E ainda sendo manso, veja que tão tremendo poder Deus concedeu a Moisés. Imagina aquele poder se Deus tivesse dado a um líder arrogante, presunçoso, orgulhoso. O estrago que aquele poder poderia ter feito no povo de Israel. Então, a mansidão é uma virtude daqueles que não perdem o controle, daqueles que têm o domínio próprio. Por isso, manso é uma pessoa que possui completo domínio de si mesmo. Por que as pessoas pagam caro para profissionais adestrarem os seus cães? O trabalho do profissional, ao adestrar o cão, é educar o cão. O cão que saía na rua, latindo para tudo que é cão, agora ele anda que nem um príncipe na rua. Não late mais. Não vai em cima das pessoas. Se comporta. Chega perto dele, ele fica... O cão, o dono passa a ter o domínio sobre aquele animal. Ele passa a obedecer aquele comando, aquela voz. Então, uma igreja unida, os irmãos estão debaixo de um único comando, que é o comando de Jesus. Não é essa coisa desorganizada, não é essa coisa belicosa, aonde um briga com o outro, aonde um fica se desentendendo com o outro. Então, preservamos a unidade da igreja com humildade, com mansidão, em terceiro lugar, com longanimidade. O pastor Oswaldo já deve ter ensinado a igreja muito sobre longanimidade, paciência com as pessoas. Olha o que Crisóstomos dizia sobre longanimidade. Eu quero ler uma frase dele aqui. Longanimidade é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Uma pessoa vingativa não tem espaço na unidade da igreja. Mais cedo ou mais tarde, vai dar problema. Usa até aquele versículo de Romanos, né? Se eu não me engano, Romanos 10, 31 ou 1, 31. Usa aquele versículo para justificar a vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor, né? Então ele se apropria da vingança para ele, né? É a pessoa que aguenta um insulto, sem lamento, sem amargura. Então, para preservarmos a unidade da igreja, precisamos ser pacientes, longânimos, com os fracos, com os que chegam, com os que enfrentam traumas, com aqueles que estão passando por lutas. E em quarto lugar, Paulo fala com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, e agora ele usa a palavra aqui, suportar. Suportar aqui não é aguentar o outro com murmuração. Suportar aqui é servir de amparo, servir de trampolim, servir de suporte. O outro cresce, mas eu dou amparo para ele, eu não tenho inveja do crescimento dele. Eu faço de tudo para abrir espaço para ele, abrir caminho para ele, melhorar a liderança dele. Então, isso não deve ser algo amargo para os crentes, mas isso é uma graça,
é amor, como diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Então vamos ver se a igreja entendeu. Como que nós podemos preservar a unidade da igreja? Primeiro, segundo, terceiro, e por fim. Então, essas atitudes, essas virtudes, garantem à igreja uma graça de Deus especial. Amém, irmãos? Agora, Paulo sai das virtudes e defende agora no verso 4 em diante os fundamentos da unidade. Quais são esses fundamentos? Ele nomeia aqui, pelo menos, algumas realidades básicas que devem unir toda a igreja. Em primeiro lugar, veja aí no verso de número 4. Ele diz que só existe uma igreja verdadeira. Só existe o corpo de Cristo. É o próximo slide, Giovanni. Aí. Formada de judeus, formada de gentios, mas é um só corpo. Uma pessoa só passa a fazer parte desse corpo quando ela é batizada, quando ela é convertida. Por isso, irmãos, que nenhuma igreja local ou nenhuma denominação pode arrogar para si o direito de ser a única e verdadeira igreja do Senhor na terra. Todos nós fazemos parte de um só corpo. Então aí está a graça da unidade. O fundamento para que a igreja viva em unidade é os irmãos entenderem que nós fazemos parte de um único corpo. O outro fundamento, um só Espírito. Fazemos parte de um só corpo, há um só Espírito que habita na vida de cada crente. Terceiro fundamento, verso de número 4, uma só esperança. Qual é a esperança da Igreja Batista Ágape em Vila Guilherme? Estamos indo em direção a Jesus. Essa é a nossa esperança. Por isso que devemos ser mansos uns com os outros, longânimos uns com os outros, cheios de ternura e afeto uns com os outros. Porque o diabo quer roubar nossa esperança, quer nos fazer desistir do nosso chamado. Mas quando nós entendemos que o fundamento é um só corpo, um só espírito, uma só esperança, então nós nos defendemos uns aos outros, nós nos protegemos uns aos outros. E ainda diz mais, verso de número 5, um outro fundamento, um só Senhor. É difícil crer que dois crentes que dizem obedecer o mesmo Senhor sejam incapazes de andar juntos. Alguém perguntou uma vez a Gandhi, o grande líder da China, da Índia, qual o maior impedimento para o cristianismo na Índia? Ele respondeu: os cristãos. Então, a unidade é entender isso, irmãos, que nós servimos a um só Senhor. Confessar o senhorio de Cristo é um grande passo em direção à unidade do corpo.
Verso de número 6, um outro fundamento. Eu estou correndo um pouco, Oswaldo, por causa do tempo, que hoje ainda tem a ceia. E vocês tomem logo a ceia, porque o grupo de louvor aí, ó, essas uvas são artificiais, né? Um só Senhor, verso 5, e um outro fundamento, uma só fé. Amém? Agora imagina uma igreja com essas bem alicerçado nesses fundamentos. Que bênção que é para a vizinhança, para a comunidade, para os irmãos. Imagina os encontros nos grupos familiares que eu sei que vocês têm aqui, grupos repletos de pessoas que estão ali num só propósito, numa só esperança, servindo a um só Senhor, um só Espírito. Que bem-aventurança, né, irmãos, para a igreja, né? Verso de número 5 ainda, um outro fundamento, um só batismo. É um só, irmãos, é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo. Verso de número 6, é um só Deus e Pai. Porque Deus é o Pai de toda a igreja, Deus é o Pai de todo crente. Nós não somos órfãos e não somos bastardos. Temos um Pai que nos adotou. Deus diz aí no verso 6, é sobre todos. Essa frase, é sobre todos, implica no domínio de Deus sobre a igreja. Deus domina o crente. Por isso que a graça vem do alto, irmãos. A unidade vem de Deus. Deus é sobre todos. Implica domínio. Deus age por meio de todos. Essa frase implica na providência de Deus. Deus é o provedor da igreja. E por último, Deus está em todos. Essa frase implica na presença de Deus. Então Deus está dominando, irmãos. Deus está preservando, providenciando a presença dEle na igreja. E o crente que é habitado por esse um só Espírito, e o crente que entende que o lugar dele é no corpo, o crente que não desiste da esperança, o crente que clama por um só Deus, um só Senhor, um só Pai, ele andará submisso a Cristo. E ele será uma graça de Deus para a igreja, para andar em unidade. Então, o que tem de crente que some da reunião da ceia, some. A gente fica até preocupado, será que eles foram arrebatados e nós ficamos? Porque o confronto só pode tocar nessa mesa quem estiver disposto a andar em unidade com a igreja. Não é um ritual salvífico, não tem nada a ver com a nossa salvação, mas é um ritual onde nós podemos olhar para o irmão do lado, trocar o cálice com ele, em paz, em consciência, porque vivemos uma unidade, amém, irmãos? Verso de número 7, aprendemos sobre os fundamentos, sobre as virtudes, e agora Paulo passa a falar sobre os dons da unidade. O que difere um cristão do outro na igreja são os dons espirituais, porque cada um recebe um dom diferente, né? O pastor Oswaldo tem um dom, a irmã Solange tem outro dom, a irmã Bebel tem outro dom. Cada irmão aqui, cada um tem outro dom. Os irmãos estão lá fora, cuidando lá dos carros, do estacionamento, tem um dom, né? Saíram das suas casas cedo para ficar ali, olhando o carro,
num domingo, que poderiam estar descansando com suas famílias, os que cantam, os que estão na salinha, ensinando as crianças, os que oram, os que ensinam. Então os dons servem para trazer mais união, mais unidade ainda para a igreja, porque diz que ele edifica. Então, os dons são habilidades que nós recebemos de Deus para glorificar o nome dele, para servir a igreja e para edificar o corpo de Cristo. Agora, todo cristão possui algum dom, viu, irmãos? Existe grande variedade, diversidade, mas Deus é soberano na distribuição. E Deus distribui os dons para que a igreja seja edificada. E a igreja que recebe esses dons está dando provas de que vive em unidade. A unidade com Deus Trino e a unidade com os nossos irmãos. Ora, verso de número 8. Cristo, aqui, ele ascendeu ao céu como um supremo vencedor. A figura aqui é de conquistador militar. Ele conquistou. Quando ele veio à terra, ele desceu na mais profunda humilhação. Mas quando ele ascendeu ao céu, ele alcançou o máximo da exaltação. Então, ele deu, o texto diz, dons aos homens. Que dons são esses que ele deu para a unidade da igreja? Vejamos. Primeiro dom. Esse dom, aqui na igreja, eu acho que só o Oswaldo tem. Apóstolo. Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Um discípulo é um seguidor de Cristo, mas o apóstolo, ele é um comissionado de Cristo. Ele foi enviado com uma comissão. Ele tinha que ter 3 qualificações. Lá em 1 Coríntios 9 diz que ele tinha que ter visto pessoalmente a Cristo, ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Em Atos, ele tinha que ser testemunha da ressurreição. E em Hebreus, ao tratar o apostolado, diz que esse ministério era autenticados por milagres especiais. Então, nesse sentido, meus irmãos, num sentido geral, todos nós fomos chamados e enviados e comissionados para sermos bênção na igreja. Amém? Ora, um segundo dom, também aqui na igreja, acho que só o Oswaldo, profeta. Estou levantando a peteca do Oswaldo, né, irmãos? Apóstolo, profeta, vocês vão ver onde vai parar. Os profetas não eram aqueles que previam o futuro, mas, sobretudo, eram aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Então, eles recebiam mensagens diretamente do Espírito Santo. E ainda hoje existe o dom da profecia. E também existe o profeta que faz exposição das Escrituras. A palavra de Deus é a nossa profecia. Então, um outro dom que Deus dá para a unidade da igreja, que também aqui só o Oswaldo, evangelista. O Oswaldo é top of mind. Todos os ministros devem fazer a obra do evangelista, está lá em 2 Timóteo 4:5. Entretanto, se os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento
da igreja, os evangelistas edificam sobre esse fundamento. Olha que interessante, meus irmãos. Como, pastor? Ganhando os perdidos para Cristo. Então, cada membro da igreja deve ser uma testemunha de Cristo. Ah, pastor, mas há pessoas com um dom especial de evangelismo? Há. Agora, o fato de nem todos ter esse dom não nos desobriga de evangelizarmos. Então, eu tenho assim os irmãos já perceberam que eu sou um pastor muito bem humorado, né? Brincalhão, né? E liguei para minha corretora de seguros para fazer o seguro do carro. Ela é ímpia, né? E eu disse para ela: olha, brincando no telefone, eu queria renovar o seguro com você, mas o pastor Hugo aqui, meu auxiliar, ele é o tesoureiro da igreja, ele falou que só me autoriza se você vir no culto. Você precisa vir no culto aqui. O pastor Hugo não me falou nada disso, irmãos. É tudo mentira. Mentira gospel. Eu falo: então tá bom, pastor, eu vou aí no culto. Ela queria ir hoje. Eu falei: não, hoje não, eu estou na Vila Guilherme. Mas no outro domingo. E eu vou ficar a semana toda no pé dela, irmãos, para ela vir no culto. Porque tudo o que ela precisa é de uma oportunidade para ouvir a palavra. Eu não sou evangelista, mas eu creio no poder da palavra. Creio no poder dos relacionamentos que trazem as pessoas para a casa do Senhor. Creio no poder que há nas músicas, quando eles cantam e aquela palavra entra no coração e a pessoa chora e se quebranta e se prepara. Creio na palavra que o pastor fala, que muitas vezes vai de encontro ao coração da pessoa. Eu creio no testemunho das crianças que saem da salinha e chegam em casa e falam: mamãe, papai, hoje eu aprendi isso, eu aprendi aquilo outro, hoje a tia me ensinou a fazer isso, fazer aquilo outro. Creio no poder de atração dos jovens na igreja, de acolher, de atrair essa nova geração. Eu creio no poder da unidade que Deus mandou à igreja. Eu creio, irmãos. E aí então, cada membro é uma testemunha. E um outro dom, que ao meu ver também, só o Oswaldo tem nessa igreja: pastores e mestres. Essa palavra no grego é uma só: pastor, mestre. Então, é um ofício com dupla função. Então, Deus chama uns para serem evangelistas, apóstolos, profetas e pastores mestres. O pastor mestre ensina, exorta, alimenta, cuida, protege, vigia, consola as ovelhas. Ele faz isso como? Através da palavra. O pastor estava falando aqui do curso, né, de capacitação, de formação de discipuladores. Então Deus vai dar a ele sabedoria, Deus vai dar a ele graça para formar um grupo na igreja, para ajudá-lo a discipular os outros, porque o discipulado é tão importante que não pode ficar na mão só do pastor, ele tem que ser pulverizado na igreja. Todos temos a tarefa de discipular. Então, a Cinti, que é da nossa equipe de louvor, na sexta-feira, estava lá na igreja numa reunião, e o filho dela teve a sorte de ficar na minha sala, enquanto a mãe estava em reunião. Aí ele começou a olhar a minha biblioteca, falou: nossa, pastor, o senhor lê bastante, né? Eu falei: eu precisei ler um pouco aí, né? Aí ele sentou: pastor,
Quantos anos tem o Miguel? 11 anos. Pastor, eu estou numa fase que eu não gosto de ler. Miguel, o que você gosta de fazer? Pastor, gosto de jogar videogame. Gosto de ficar na televisão, deitado, não gosto nem de sair para a rua. Ele me falou isso, síndico. E eu falei, com certeza esse aí puxou o DNA do pai, né? E da mãe também. Porque o pai só gosta de dormir e comer, irmãos. Aí eu falei, Miguel, que time você torce, Miguel? O diabo do Corinthians, pastor. Aí você já imagina, né, irmãos? A formação da criança, né? E eu comecei a discipular o Miguel. Primeiro eu peguei uma caneca do Palmeiras, está na minha sala, dei para ele. Segura essa caneca aí. Vamos começar pela coisa certa. Peguei meu celular, fiz um vídeo. Fala para o seu pai agora, que você está renunciando ao Corinthians. Mandei o vídeo para o pai, para a mãe. Mais 2 encontros com o Miguel, você vai ver, ele fica crente rapidinho. Eu estou ilustrando de uma forma, brincando, para dizer que o discipulado é o oxigênio da igreja, irmãos. Agora, como é que nós discipulamos se não há unidade, se há ranhuras nos relacionamentos, se não há mansidão, se não há humildade? Você seria capaz de dispor algumas horas do seu dia para discipular uma criança, ou um divorciado, um descasado, ou um adulto, ou um jovem, ou um líder? Nós temos esse compromisso. Deus nos deu esse dom, não fomos nós que pedimos, é Deus que entrega, é Deus que dá, é Deus que abençoa. Então, Paulo fala sobre as virtudes da unidade, os fundamentos da unidade, os dons que a unidade promove na igreja, e agora, no verso 12, vem o resultado. Qual é o resultado? É o crescimento. Os dons da igreja têm objetivos claros. A unidade, diz o texto, aperfeiçoa os santos. Diz o texto que melhora o desempenho do serviço dos santos para a obra do ministério. Diz o texto, edifica o corpo de Cristo. E aonde que está essas evidências desse crescimento que a igreja pode desfrutar? As evidências estão aí, verso de número 13. Primeiro, maturidade espiritual. O texto diz, para que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. O nosso alvo é o crescimento espiritual. E a igreja unida cresce espiritualmente. Até usando uma palavra que o Oswaldo disse lá na nossa igreja, do Ortiz, né? Juan Carlos Ortiz, no livro O Discípulo, né? Ele passou a ter uma igreja muito grande, mas um grande berçário, porque só tinha recém-nascidos, crentes infantis na fé, bebezinhos, que, como diz lá em Hebreus, ainda precisavam ser alimentados com leite. Não podia dar comida mais, né, rabada, nem pensar. Feijoada, então, esquece. Tinha que ser leitinho. Então, a nossa meta, diz Paulo, é imitar a Cristo, chegar à sua semelhança. Um crente é alguém que vive Cristo de novo na sua vida.
Então, outro resultado, verso 14, estabilidade espiritual, porque vocês não serão mais levados como meninos inconstantes. Torna-se um crente maduro, torna-se um crente cheio de experiências, com discernimento bom. O porquê que está tendo hoje uma transição de crentes muito grande? Nós chamamos isso de rotatividade de membresia. Por que os membros ficam rodando igreja? Porque não tem estabilidade espiritual, irmãos. Pode ver, não cresce em nenhuma igreja. Fica aqui, fica ali, fica acolá, A minha geração aprendeu que nós precisávamos ter vínculos com a igreja e não se tornar um poligrejado ou desigrejado. Nós entramos nas empresas quando nós éramos contratados para ser funcionários e nós tínhamos planos de carreira para crescer naquela empresa. Então nós entrávamos como office boy, virávamos auxiliar de escritório, assistente administrativo, nos tornávamos coordenadores de vendas, depois gerente de vendas, depois quando a gente entrava em depressão virava pastor. Saía do mercado de trabalho e virava pastor. Hoje na igreja, irmãos, o crente não tem paciência, falta-lhe longanimidade para crescer na igreja. Então a pessoa chega, não investe. Gosta de cantar, sabe cantar, então invista na sua formação musical. Vai aprender aula de canto, vai aprender a melhorar, trocar um instrumento. Gosta de ensinar, então investe na sua vida, vai fazer um curso bom de interpretação bíblica, vai para um seminário. Gosta de cuidar de criança, então invista na sua carreira ministerial. Cresça, porque a unidade promove o crescimento do indivíduo também na igreja. Amém, irmãos? Amém. Aí quando não quiser crescer mais, vira pastor. Aí eu descobri que quando eu virei pastor, eu só decresci, irmãos. Estou quase chegando ao tamanho do Nelson Ned já. Verso de número 15. Seguindo a verdade em amor, crescemos. De novo a palavra cresçamos. Em tudo, naquele que é a cabeça, a saber, Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o Senhor. E por último, verso de número 16, a igreja cresce para nós nos tornarmos cooperadores. Porque aí, o corpo está ajustado, está ligado, as juntas está tudo certinho. Então, se faz o aumento do corpo para edificação em amor. Aleluia. O corpo cresce quando os membros crescem. E os membros crescem quando se alimentam da palavra de Deus e quando cuidam uns dos outros. Um cristão isolado não pode ministrar os outros e não pode ser ministrado. Então, para concluir aqui esse sermão, e já vou chamar o pastor Oswaldo para que ele prossiga com a ceia, essa é a visão da unidade de Paulo para a igreja. Uma igreja deve demonstrar amor, deve demonstrar diversidade para compreender que cada um tem um dom, e maturidade como crescimento constante na vida da igreja. Essas são as características de uma vida digna de vocação a que Deus nos chamou. Amém, queridos?
Ajudem a igreja em Vila Guilherme. Ajude o seu pastor. Se você faz parte de algum ministério, ajude o seu líder. Como você pode ajudar? Sendo comprometido, sendo responsável, trabalhando em unidade, exercendo a longanimidade, olhando para um só Senhor, um só corpo, tendo como alvo a unidade da igreja. E que o Espírito Santo de Deus faça você se lembrar sempre dessa mensagem no seu coração, para quando vir aqueles momentos em que Satanás venha tentar você para ir contra a unidade da igreja, você possa se lembrar de Efésios capítulo 4. E você possa falar, não foi para isso que Deus me chamou. Feche os olhos. Aleluia.